Olá, então, sétimo ano, vamos ver um pouquinho o que é um cartoon. Cartoon é um gênero textual que utiliza a linguagem verbal e a não verbal. Verbal usa palavras, não verbal sem palavras. Normalmente esse gênero faz uma crítica a uma situação política ou alguma situação cotidiana. Os cartoons costumam ter mais ou menos um prazo de validade junto com a notícia. Então, durante aquele período da notícia, ele tem uma duração, ele é entendível. Passou aquele período, aquela notícia, você precisa buscar referências para poder entender aquele cartoon, porque sem isso você não entende a crítica. Então o cartoon faz isso. Normalmente ele é apresentado em um único quadrinho. Sétimo ano, vamos falar hoje sobre rua, um espaço para todos. Quando a gente fala de rua, um espaço para todos, a gente tá falando aí de direitos iguais, de liberdade, de respeito ao próximo, de direitos humanos. Para isso, a gente vai falar algumas convenções que a gente tem para se viver em sociedade. Ou seja, para se viver em sociedade, nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós temos algumas regras de convivência que fazem com que nós consigamos aí ter uma vida um pouco mais tranquila e sem intervenções ruins, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessa imagem que nós estamos olhando, o que vocês veem? Um sinal de trânsito, né? Então, vamos dar uma olhada. O trânsito faz parte da vida das pessoas, não importa o meio de locomoção de cada um. Pois pode ser a pé, pode ser de carro, pois ir e vir é uma necessidade e um direito de todos. Refletir sobre como utilizamos as ruas é essencial para garantir a segurança de toda a população, né? As imagens dessa página apresentam uma sinalização específica para pedestres. Por que é importante motoristas e pedestres respeitarem as regras de trânsito? Já pensou se os motoristas e os pedestres fizessem o que eles queriam, quando eles queriam, da maneira com que eles queriam? Será que ia dar certo? Será que a gente ia ter aí uma preservação da vida humana ou não? Cite algumas atitudes que pedestres e motoristas devem praticar para um trânsito melhor. Saber, vocês vão responder lá para mim no Classroom, tá? Como é o trânsito em sua cidade? E o que podia mudar, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai ver o cartoon. E esse gênero é bem interessante. Dá uma olhada aqui neste cartoon. Então, os problemas da sociedade podem ser expostos em conversas do dia a dia, em notícias, crônicas ou ilustrações. Ilustrações, para quem não sabe, puxa uma setinha, são desenhos. São desenhos. Uma das questões do nosso país é o trânsito, alvo constante de críticas por parte da população. O cartoon abaixo faz uma crítica em relação a esse assunto, que outros gêneros expõem uma crítica ao ponto de vista dessa reclamação. Você consegue pensar aí quais outros gêneros podem trazer críticas? Será que um artigo de opinião, né? Um discurso? Quais textos aí a gente tem? Uma receita de bolo tem uma opinião? Então pensa aí quais são os textos que têm uma opinião. Então, como que a gente faz para ler um cartoon? Primeiro, nós observamos todas as imagens. Então, a gente olha, aqui no fundo tem uns retângulos de várias cores. Significa que isso aqui são o quê? O que você conseguiu enxergar? São os prédios. São os prédios. Aqui a gente tem árvores, ó. Pelo que a gente tá olhando aqui,
tem carrinhos, um caminhãozão, outro carrinho, um caminhãozão, um carrinho e um carrinho. Nós estamos olhando aqui, tem um muro. Aqui eu tenho várias palavras bi e um fon aqui. O que seria esses bi e fon? Para você lembrar, isso seriam onomatopeias. O que são as onomatopeias? São representações do som na escrita. Ou seja, nós não temos sons na escrita. A gente não consegue transcrever os sons na escrita. Mas nós temos um recurso chamado onomatopeia, que ele traz o mais próximo possível do som que é feito. Então, por exemplo, se eu bato na porta, eu não vou escrever um monte de letras esquisitas para fazer o som. Eu escrevo toque-toque. E essa convenção de escrever toque-toque, todo mundo já entende que é uma batida na porta. Aqui, no caso, esse bi aqui seria o barulho da buzina. Se nós olharmos aqui, nós estamos vendo várias nuvenzinhas. Ó, temos nuvens brancas, temos nuvenzinhas aqui cinza. O que elas representam? Vocês sabem me dizer o que elas representam? Se você pausou e pensou aí e disse poluição, os gases emitidos pelos carros, você tá supimpa. Aqui nós temos, nos outros carrinhos não aparece, mas 4 carrinhos aparecem a cara dos motoristas. E a cara desses 3 motoristas aqui? Nossa, tô fazendo um rabisqueiro, né? A cara desses 3 aqui, como que tá? Ela tá feliz ou tá triste? Ou tá alegre, tá contente, tá chorando, tá com raiva, tá como? Então aqui tá com raiva. Nós vemos aqui que o primeiro carrinho tá parado antes de um monte de risquinho. Esse monte de risquinho aqui a gente sabe que é uma faixa de pedestre. Aqui nós temos um sinaleiro, um pedestre, um doguinho. E aqui nós temos o sinal. Vocês podem ver que o sinal tá normal, mas nessa representação do verde, ele passou da borda e ele tem 3 risquinhos. Esses 3 risquinhos a gente chama de linha cinética. É linha de movimento. No caso aqui é movimento da luz. É linha cinética. Então aqui nós temos um recurso que representa que o verde é o que está sendo mostrado no momento. E o verde nós sabemos por uma convenção, um combinado, nós sabemos que o verde significa siga, prossiga, ande. Então, aqui nós achamos o humor da tirinha. Qual que é o humor dessa tirinha? O humor dessa tirinha é que o sinal está verde e o carro não está andando. Por que o carro não está andando? O que a pessoa está fazendo? Mexendo no celular. Isso aqui a gente entende que é um celular. E pode mexer no celular no trânsito? Não. Então aqui nós entendemos toda a tirinha. Depois de toda essa baderna, nós conseguimos entender a tirinha, não, perdão, o cartoon. Então a gente conseguiu, e através disso a gente já tem o nome aqui, ó. O Arionauro, ele colocou aqui o nome dessa tirinha, ó, Celular no Trânsito. É uma tirinha de 2017, quando a gente tinha o celular aí estourando de usuário, né? E por conta disso, foi utilizado para criticar, que já o trânsito já não é bom, né? Já tem poluição, já tem um excesso de carros, e ainda com o celular, imagina a meleca, né? E hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas se acidentaram ou até perderam a vida pelo uso do celular no trânsito. Então, esta é a tirinha. Tirinha não, cartoon. Quando a gente fala de cartoon, a gente tem que colocar na cabeça que nós precisamos sempre fazer uma análise como essa que eu fiz agora.
Lógico, eu fiz uma análise lenta e trabalhando alguns elementos. Você pode fazer uma análise muito mais rápida que eu, trabalhando elementos que você tem conhecimento, para que você compreenda um cartoon desse, tá? Você não precisa fazer igual eu falar onomatopeia, não precisa ser teórico, desde que você entenda que o bi é o barulho da buzina, desde que você entenda que as nuvenzinhas cinza retratam a poluição. Então, você analisar as ilustrações para poder tirar dela informações, tá? Então vamos para saber um pouquinho mais sobre o Arionauro. O cartoon que você leu foi produzido por Arionauro, ilustrador nascido no Rio de Janeiro em 68. Iniciou sua carreira em 86 e, além de cartoons, produziu ilustrações, quadrinhos e etc. Já ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais e atualmente é colaborador de sites, revistas e jornais, tá? Olha, esse é o rostinho do ilustrador que fez esse cartoon. Então, para isso, agora nós vamos responder a página 13, tá? A página 14 e a página 15. Então, nós vamos responder essas atividades, tá? Nessa página aqui, vocês têm algumas questões que eu já toquei, tá? A única coisa que eu não falei, eu vou falar bastante agora, antes da gente finalizar, é que o cartoon, ele usa ilustrações. Ilustrações são desenhos. Desenhos, normalmente, não têm palavras. Então, nós chamamos de linguagem não verbal. Ou seja, algumas linguagens não precisam de palavras para que nós entendamos elas. Por exemplo, é o caso aqui, ó, do semáforo. Nós precisamos de palavras dizendo para você parar? De palavras dizendo que é para você seguir? Não, só os símbolos já auxiliam. O que esses símbolos trazem pra gente? Mais praticidade, você não precisa ler. E ele traz, assim, uma segurança para todos. Ou seja, desde pequenininho a gente ensina as crianças que o verde você pode prosseguir e o vermelho você tem que parar. Então as crianças internalizam isso e quando elas vêm, elas não precisam ser letradas para poder entender. Elas não precisam estar alfabetizadas para poder entender aquela regra, aquele combinado social que nós temos. Então, a linguagem não verbal, ela tem esse trabalho de servir a todos, desde os letrados aos não letrados. Então, a linguagem não verbal vai ser a linguagem que não possui palavras, que eu já falei lá no vídeo anterior. E a verbal é a que possui palavras. Lembra que verbal vem de verbo, verbo é uma palavra. Então, se é verbal, é porque tem palavras, tá? Então, fica aí a dica, né? Fica aí a atividade de hoje. Tentem fazer e na próxima aula eu posto a correção disso aí comentada, tá bom? Então, tentem fazer. Beijocas, até a próxima.